A vigilância. Estar vigilante é estar atento e preparado para defender-se, é manter atenção sobre algo perigoso ou não. Na narrativa do Evangelho de Mateus, encontramos uma instrução atemporal que ressoa através dos séculos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Essas palavras proferidas por Jesus no jardim do Getsêmani não são apenas uma orientação para seus discípulos naquela noite angustiante, mas uma chamada para toda a humanidade a se engajar em uma jornada espiritual profunda. A instrução de vigiar e orar oferece uma dualidade fundamental. A vigilância simboliza a consciência constante do ambiente espiritual e físico que nos cerca, enquanto a oração representa a comunicação direta com o divino, um meio de fortalecer a alma e resistir à tentação. A vigilância espiritual emerge como um tema crucial. Vivemos em um mundo repleto de desafios, distrações e tentações. A modernidade trouxe consigo uma avalanche de informações e estímulos, muitos dos quais podem desviar nossa atenção do caminho espiritual. A vigilância, nesse contexto, não é apenas uma consciência superficial, mas uma profunda compreensão das forças espirituais que moldam nossas escolhas cotidianas. Contudo, essa vigilância não é uma jornada solitária. A prece, como a segunda metade da instrução destaca, é a ponte que liga nossa consciência vigilante ao divino. Através da prece, encontramos um espaço sagrado onde podemos derramar nossas preocupações, nossos agradecimentos e súplicas. Ela se torna a âncora da alma, um meio de fortalecimento espiritual e resistência à fraqueza humana. A instrução de Jesus também revela a profunda compreensão da dualidade inerente à condição humana. Essa dualidade ecoa através da história da espiritualidade. Somos seres espirituais habitando corpos físicos, sujeitos às fraquezas da carne enquanto encarnados, mas também capazes de elevar nossos espíritos para além das limitações terrenas. Ao refletir sobre essa instrução, somos confrontados com perguntas essenciais. Em que medida estamos verdadeiramente vigilantes em nossas vidas espirituais? Nossas preces são superficiais, onde apenas pronunciamos palavras ou uma expressão profunda de nosso desejo de busca por conexão divina? Como equilibramos a prontidão espiritual com a aceitação da vulnerabilidade humana? A jornada de vigiar e orar são uma chamada à consciência constante e à conexão profunda com o divino. É uma prática que vai além de tradições religiosas específicas, ecoando em corações sedentos por significado em todos os cantos do mundo. Ao aceitar esse desafio espiritual, podemos encontrar não apenas resistência contra as tentações, mas também uma fonte de força que molda nossa jornada espiritual diária. Vigiar e orar tornam-se não apenas ações, mas um modo de vida que nos conduz a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do divino que reside em nosso ser eterno. No Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. A imagem de anjos acampados ao redor sugere uma guarda constante, oferecendo uma sensação de segurança espiritual para aqueles que confiam e reverenciam a divindade. Em uma sociedade que muitas vezes associa o medo a uma emoção negativa, o temor a Deus pode parecer inicialmente desconcertante e passar a imagem de um Deus punitivo. No entanto, esse tipo de temor vai além do medo como o entendemos no sentido comum. É mais uma atitude de reverência, um reconhecimento profundo da grandiosidade, santidade e soberania de Deus. Em última análise, temer a Deus é embarcar em uma jornada de transformação e crescimento espiritual. É reconhecer a majestade de Deus, buscar sabedoria, fazer escolhas éticas e cultivar um relacionamento profundo e significativo. Na reverência a Deus, encontramos não apenas proteção, mas um chamado para uma vida que reflete a luz do divino em cada esfera de nossa existência. O nosso pensamento oscila com muita frequência, por isso passamos de um estado de vigilância para um estado de vulnerabilidade total, oferecendo um acesso perfeito para a aproximação de espíritos que ainda estão neste campo vibratório inferior e se regozijam com estas sensações. Para nós espíritos imperfeitos encarnados é muito fácil sairmos de um estado mental tranquilo e controlado para um estado mental raivoso, colérico, incontrolável e, por mais pacato que seja o indivíduo, provocados por sentimentos agressivos. Alguns gatilhos mentais são acionados em frações de segundo. Podemos mudar nosso comportamento, perdermos o controle e entrar em uma frequência mental que nos leva a dizer e fazer coisas que normalmente nunca faríamos ou nunca diríamos.
Essa velocidade que entramos em estado de fúria não é a mesma que precisamos para retornar ao estado mental natural. Esse retorno é muito mais lento e difícil de resgatar, por isso que na maioria das vezes que isso acontece ocorrem casos que marcam o resto das nossas vidas. Nos induz a cometer atitudes trágicas que vamos carregar por várias existências até sua reparação. Ilustrando essa situação, como vemos infelizmente acontecer, casos de feminicídio, homens que descobrem uma traição de sua esposa, que não aceitam de forma nenhuma uma separação ou divórcio, consideram a pessoa como uma propriedade e quando se deparam com a ideia dela seguir sua vida com outra pessoa ou sozinha não aceitam e partem para a violência fatal. Muitas vezes esse assassino não tem histórico criminal, nunca cometeu erros de desvio de conduta e se mostrou sempre um bom pai, trabalhador honesto com uma vida correta aos olhos da sociedade. Como então pôde fazer isso? Esse trágico desfecho tem base em vários sentimentos inferiores que passam em nossa mente: ciúme, insegurança, traição, desamor, sentimento de propriedade, dependência física e emocional não retribuída na sua visão e muitos outros. Todos partem do orgulho e egoísmo. Eles vêm e vão constantemente e estão sempre prontos para ser posto em prática e causar todo o mal que atinge várias pessoas ao mesmo tempo. Os espíritos sofredores encontram prazer neste quadro, se conectam com essa mente e passam a sugerir atitudes que sempre têm início no nosso desequilíbrio. Imagine que nossa mente tem uma porta que é sempre fechada para esses pensamentos inferiores, de nível vibratório baixo, porém em uma fração de segundo uma mudança brusca abre essa porta e permite que esses sentimentos invadam mais e mais nossa mente. Nesse momento os espíritos inferiores acessam e estimulam com sugestões que funcionam praticamente como uma ordem. Esta indução dizendo faça isso, diga aquilo, continue, acabe logo com tudo, bata, quebre, destrua, mate, etc. recebem uma amplificação enorme, a pessoa fica cega e só ouve isso. Tudo minuciosamente sussurrado por espíritos do mal que permitimos que entrassem em nossa mente quando perdemos o equilíbrio. Nosso espírito protetor sempre nos acompanha, sempre nos sugere aquilo que é certo e nunca o que é errado. Ele está ali tentando ajudar, gritando para que não façamos isso, implorando para que feche a porta e volte ao normal. Mas quando estamos descontrolados não conseguimos ouvir esse conselho, estamos em outra vibração e só ouvimos o mal. Infelizmente não conseguimos manter esta porta fechada o tempo todo, isso só espíritos mais evoluídos conseguem, porém o que podemos fazer é tentar mantê-la mais tempo fechada. Usando inteligência emocional faremos um mecanismo que precisa ser acionado na primeira impressão de perigo. Vigilância e oração, juntos, resistência aos impulsos negativos de reação. Quando somos tentados a perder o controle, pare, respire, inspire, busque foco no bem, pense em Jesus com amor, pense no que ele ensinou com tanta sabedoria, eleve seu pensamento o mais alto que puder. Com isso a porta se fecha, lentamente irá se fechar e volte a se vigiar até que tentem abri-la novamente. Vigiai e orai.